Olá, meus jovens, tranquilo? Se escutarem algum barulho aí de fundo, é porque eu tô gravando no local onde eu trabalho, né? Todo mundo já saiu, só falta eu pra poder fechar a loja. E aí eu resolvi, antes de ir embora, gravar alguma coisa pra adicionar mais um conteúdo ao canal. O tema de hoje que eu vou pegar pra falar sobre vai ser em relação a, né, apesar de já ter feito algumas previsões, né? Agora vou pegar esse vídeo para poder fazer as primeiras impressões, né? No caso da lei da misoginia que resolveram passar, né? E aí, logicamente, alguns cuidados terão que ser adotados aqui no canal, né? Apesar de ser um canal baixo clero, né? Talvez não seja bom citar, né? O termo, né? Que vocês já conhecem. Então, eu vou ficar parecendo Harry Potter aqui, né? O nome de você sabe quem, as inomináveis, alguns termos assim, né? Para evitar, né, ao máximo, e eu não sei como é que vai ser essa lei, tá? Ainda assim, tá, no momento que eu gravo, tá em vésperas de passar, né? Mas vamos dizer assim, vamos ser honestos, né, no caso. É, Isso aí já existia, tá? Só botaram em lei. Não é porque surgiu a lei agora que as coisas vão mudar. O normal era, né, já vinha caminhando para isso. Então, meus jovens, o que eu posso falar assim de primeiras impressões que eu estou tendo em relação a essa lei, né? E aí, com isso, o que eu consigo planejar ver para o futuro em relação a essa própria lei, né? Essa lei passou. Teve até uma pessoa, uma figura política, né, dentro do Senado que não sei se na hora que estava passando essa lei, mas, né, recentemente, perto do tempo que eu estou gravando, acusou uma outra figura política, né, em relação eu não lembro se era pedo ou estu de menor, alguma coisa assim, né? E aí o termo usado foi, se ele foi inocente, ele que prove, né? Assim, invertendo completamente o ônus da prova, né? Antes era quem acusa tem que provar, agora virou, né? O jogo virou, né? Eu acuso você sem provas e você que se vire para provar o contrário, né? Não tinha até um cara tinha até um filósofo que falava, não sei se era filósofo, né? Mas vamos dizer assim, uma figura, né? Um intelectual, né? Que era, a partir do momento que você acusa sem provas, eu também posso me defender sem provas, né? Então, a partir do momento que você acusa sem provas, eu não preciso de provas para poder. Os argumentos que eu vou utilizar para me defender não se precisa de provas, né? Coisas assim. Então, temos aí o primeiro desenrolar, né? E com isso, se a gente pegar a internet para dar uma olhada, né? Você vai ver muita mulher comemorando. Ou falei o termo. Isso aqui vai dar trabalho, hein? Tem muita inominável comemorando, né? E aí a gente tá vendo, pelo menos assim, lógico, o curto prazo, né? Então vai ter muita alegria, vai ter muita falácia, principalmente, em relação agora passou a lei e aí por causa dessa lei, menos inomináveis irão, né, ser deletadas do mundo, né? Só que quem comete o ilícito, cara, ele não liga para a lei, tá? Tinha até não sei se vocês já ouviram, a teoria da janela quebrada, né? Que foi introduzida nos Estados Unidos, né? Que era o seguinte: uma pessoa ia lá, quebrava uma janela, e se aquela janela não fosse reparada ou se não desse nada, a pessoa seguia, né? Para coisas maiores, né? Ou então todo mundo também começava a quebrar. E por enquanto, para o infrator, isso aí não vai mudar nada, tá? Ou você acha que vão pegar algum MC aí de exemplo, pegar a letra do cara e falar, opa, misoginia. Aí alguém, né, sei lá, o Ministério Público vai fazer alguma coisa para ir para cima dessa pessoa. Acho muito difícil. Muito difícil não, isso aí não vai acontecer, tá?
Isso aí não vai acontecer. O que vai acontecer talvez, né? Vamos ver, menos pessoas enchendo o saco de algumas meninas na DM, né? Eu falei o termo de novo, ô diacho. Então, para isso, pode ser que sim tenha uma diminuição. Não duvido. Mas vamos ter que ver quem é que vai ser o primeiro bode expiatório dessa lei, tá? Para ver como é que vai funcionar. Porque vai prender todo mundo? Vai todo mundo entrar? Vai ter a paciência de entrar com uma ação para poder falar se é ou não é? Não sabemos, né? Aí também, de primeiras impressões em relação à questão dessa lei, é o receio de se contratar inomináveis, né? Por quê? Porque a gente não sabe. Ah, vai ser todo mundo que vai fazer isso? Não. Não. Mas, além do judicial, que eu acho que vai ser ínfimo, tá? Assim, vai ser em pouquíssimos casos, eu sou mais da linha de até evitar o envergonhamento, tá? Então, assim, você vai ter a ação judicial de fato, né, aplicando essa lei, acho que vai ser pouquíssimos casos. Mas você pode ter um envergonhamento. Envergonhamento eu acho que vai ser até maior do que a própria ação, né? Logicamente falando, né? Então, assim, para mim, cara, até o envergonhamento eu evitaria. Então, se eu fosse, talvez, empresário, logicamente você não pode deixar isso explícito, né? Porque senão vai na discriminação e tal, né? Então, os empresários muito provavelmente vão deixar de contratar e evitar e dar como justificativa qualquer alegação, né? Tipo, outra pessoa foi contratada, achamos uma pessoa melhor que você, tinha uma pessoa com um currículo melhor e por aí vai, né? Isso aí é fácil de se fazer. E aí as meninas, as inomináveis não estão percebendo isso, né? Afinal de contas, por enquanto é comemoração. Uhul, passou a lei, ela vai nos proteger, né? E é isso. Como se não tivesse já instrumentos de proteção, né? A gente parece, né, que a gente está no momento que a pessoa tá sendo passada a primeira lei no mundo que vai proporcionar algum tipo de defesa para as inomináveis, né? Mas sabemos que não. Então, creio eu que empresas vão ter mais receio, não vou falar nem que vão deixar de contratar, mas vai ter um receio, tá? Vai ter um receio. E aí isso aí só vamos poder confirmar no futuro, né? No futuro. Para mim também essa lei trata as inomináveis também como se elas fossem criancinhas, né? Então, se você lembrar da época quando você era criança, não sei como é que o pessoal que assiste esse canal aí foi criado, mas se você recebia algum tipo de apelido que você não gostava, né, você podia ignorar e, né, você vencia a pessoa pelo cansaço, ela ia ficar falando do apelido, até que tipo, ver que não faz efeito, aí ela pararia, né? Você podia ir lá levantar e bater na pessoa, né? Também tinha essa possibilidade, né? E também tinha a possibilidade, e aí era o mais, vamos dizer assim, leite com pera, né? Que antigamente falava na minha época, né? Filhinho de mamãe, né? Coisa assim. Que era o cara chegar e falar, vou contar pra minha mãe. E aí, cara, se você já tinha um apelido ruim e você metia uma dessa, aí tu era zoado. Por quê? Porque além né, não aguentar a zoação, você ainda era o chorão, né? E aí é praticamente o que essa lei faz, tá? As inomináveis começam a chorar, não precisam pedir ajuda para a mamãe, né? E aí essa lei tá aí para isso. Então, olha, ele falou isso de mim, eu não gostei, eu estou me sentindo ofendida. E por aí vai. Então, vai ter espaço nessa lei para todo mundo, porque eu quero ver quando, né? Quero ver se alguém aplica uma lei dessa contra um juiz. Quero só ver se isso aí vai funcionar. Aí, meu amigo,
dane-se a lei, tá? Não vai ter efeito, não. Em questão de médio e longo prazo, também a pessoa que faz isso, ainda mais se for na má fé, com falsa acusação, ela se coloca um alvo nas costas, tá? Porque, cara, hoje, né, a falsa acusação se tornou algo que a pessoa leva em consideração, tá? Não é um assunto meramente nichado, tá? Já tem gente assim que até que é, né, o vulgo Blue Pill e ainda já conhece esse argumento, né? Então, assim, pessoas que acusam falsamente, né? Como a maioria aqui não tem mídia o suficiente para poder ser beneficiada, a pessoa pode acabar, né, botando o alvo nas próprias costas, né, e se queimar. No curto prazo, ela pode ter alguma coisa, e esse curto prazo pode ser realmente um curto prazo mesmo, tipo uma semana, né, dependendo da pessoa que fizer. Quantas audiências aí que você não vê de canal que tem um foco em defesa dos homens, que você não presta atenção e vê que a pessoa, olha, cara, inventei isso aí para fazer isso, para ele ser preso, tananã. Isso realmente chega, né, vamos dizer assim, no mainstream, né? E aí a pessoa fica realmente com medo. Ou quem tá aqui escutando o que eu tô falando não tem um certo receio disso. Seja do próprio envergonhamento, né, ou até mesmo da ação judicial. Só que também boa parte que está assistindo aqui não é uma pessoa abastarda, né? Não chega a ganhar 5, 4 dígitos aí. 4 dígitos? 4 dígitos, né? Não, é 5 dígitos, 4 dígitos, acho que. Tá. Mais de 10 mil reais. Vamos lá, que eu tô ruim de conta. Tô ruim de conta para não falar outra coisa, né? Então, assim, são pouquíssimos aqui que ganham mais de 10 mil reais mensal. Entendeu? Então, para você que ganha aí teus 4 mil reais, talvez a pessoa não vale a pena a pessoa fazer todo esse aparato judicial para, né, ir atrás de você. E aí também não sei se, porque geralmente essa notícia não chega, mas e quando a pessoa perde a ação por acusar falsamente, né? Vamos ver se ela está disposta a isso também. Mas são detalhes. E então aí com ela criando esse alvo nas costas, né, vulgo aí, né, teve o caso do Betinha da Montanha, e aí aquela menininha que foi com ele, que eu nem sei o nome, cara, essa menininha aí tem assim, na internet ela é bastante odiada, né, então pode ser que tenha esse efeito de forma mais ampla, né. Aí você já tem o receio do homem falar com a mulher. Você já vai ter mais argumentos aí do famoso POV homens alguma coisa, né? Que aí se as inomináveis reclamavam que o homem não tinha atitude, que o homem não chegava, pois bem, né? Agora vai piorar. Dificuldade no mercado de trabalho a longo prazo, médio e longo prazo. Uma possibilidade de colocar um alvo nas costas, né? Dependendo da forma que for usada essa lei. Você também vai ter um tratamento, né, que eu aconselho que a lei está falando, né? Trate as inomináveis de maneira mais infantil. Por quê? Porque elas são incapacitadas. Se a lei está falando, você não pode ofender, tudo que for ofensivo elas podem te processar. Fale bonitinho com elas. Seja extremamente cordial. É praticamente você está falando com uma criança, então assim, vamos dizer assim, é como se elas tivessem uma classificação indicativa, né? Então você não vai poder falar palavrão na frente delas, você vai ter que tratar elas com palavrinhas bonitinhas, no diminutivo, tratar como se elas fossem extremamente ingênuas, incapazes. Então, assim, vai ser esse o tratamento que vai ter que ser dado, né? Ver elas como criancinhas, pô. Porque se elas precisam dessa lei para poder fazer alguma coisa, é o tratamento que vai ter que ser dado. Então, de primeiro momento, as primeiras impressões que eu tenho são essas, né?
Principalmente a questão da dificuldade do mercado de trabalho, que eu acho que vai ser até que fácil de se ver, tá? E a questão do distanciamento dos homens, tá? Tá cada vez mais, né? Ficou até famoso aí o protocolo do deixe-as em paz, né? Então, vai ser isso. Vai ser isso. E aí, né? Aí já vamos dizer assim, uma conjectura minha para longo prazo. Quando essa distância, né, já tiver escalonado num nível que vai ficar cada um no seu canto, só que aí vai ter as contas vão continuar chegando, as responsabilidades vão continuar chegando, e aí não vai adiantar vitimismo por parte das inomináveis, né? Uma hora vai chegar e falar, você já se vitimizou demais, agora, né? Vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar. Para mim, né, como já falei em outros vídeos, como eu estou fora do jogo, tá? Eu não jogo mais esse jogo, eu não tenho interesse em ter relacionamento, eu não tenho interesse em abrir empresa, eu não tenho interesse em conversar. Vai ser isso, cara. Para mim, assim, tá até bom, tá? Para mim, quanto mais distanciar, show, cara. Show para mim tá tranquilo. Eu quero é isso mesmo. Vai distanciamento, né? que ninguém, que chegue um momento que, vai cada um pro seu canto aqui, você me deixa quieto, eu te deixo quieto. É isso que eu quero. E é isso aí que eu tô esperando chegar, porque eu já não vejo mais. O casamento já era, tá? O tempo, assim, o tempo que dura um casamento, porra, é irrisório, cara. É irrisório. Aí você tem o surgimento dessa lei fora as outras, né? Que já existem e outras que estão querendo passar, né? Vi de exemplo aqui a do que se uma mulher declarar algum tipo de violência, né? Durante o casamento, ela pega os bens do cara sem mais nem menos. Então, cara, olha, casamento hoje, cara, realmente não tá valendo mais a pena não. Aí você pensa, mas eu fiz um contrato. Eu falei, cara, quem é que vai interpretar esse contrato aqui, esse contrato seu aí, é um juiz, cara. E você sabe como é que é a justiça no Brasil, é a justiça da interpretação. Então, eu vou interpretar do jeito que eu quero. Não importa o que diz a lei. Não importa o que está escrito na Constituição. Eu vou interpretar do jeito que eu quero. E acabou. Entendeu? É assim. É assim. Entendeu? Ou você acha que realmente o juiz ele tá seguindo a lei no Brasil? Pelo amor de Deus, né? Vamos crescer um pouco aí para quem acredita nesse tipo de narrativa aí de idealismo, cara. Sério mesmo. Pô, já vimos bastante coisa aí no Brasil, né? Como é que funciona a questão das leis, né? Quando chega neles, cara, é sigilo, não me investiga não, porque senão vou mandar prender você com base em qualquer alguma coisa que eu queira, né? Para os amigos tudo, né? E para os inimigos o rigor da lei. Vide aí tentaram passar aí até para os magistrados, né? Que era, se você for pego cometendo algum tipo de crime na área da magistratura, você não vai ter mais a aposentadoria compulsória, se eu não me engano. Assim, para os juízes, né? Só que adivinha quem foi o único órgão que ficou de fora dessa daí? Logicamente, né? Você já sabe até, né? O nome do órgão, né? Bastante famoso aqui no Brasil. Então, pra você ver, é esse o tratamento que os caras se dão. Então, você botar o destino, do destino financeiro seu, a sua liberdade, o seu estilo de vida na mão do magistrado, que em boa parte dos casos, cara, é desconectado da realidade, você tá lascado. Porque o cara vai ter um conhecimento teórico da lei e inevitavelmente, vai ter um idealismo de mundo que ele acha que deve ser seguido, independente do que diz a lei. Vai ser da interpretação dele, tá? Posso falar isso porque eu cursei direito durante um tempo, tá trancado hoje em dia,
Mas eu cursei direito durante um tempo e, como a maioria dos meus professores eram juízes, muitos davam de exemplo de vida o que eles viam na vara de trabalho deles. Então, olha, eu acho isso perigoso, por quê? Porque na minha área de trabalho teve isso. E às vezes o cara trabalha numa vara de trabalho onde a área ali é mais perigosa. Então ele começa a ter uma desconexão da realidade em relação a isso. E aí, com base nessa desconexão dele, ele começa a ter idealismos que não batem, entendeu? Por isso que você tem que ter um certo medo, né, de algumas coisas que caem na mão do magistrado em relação à decisão aí do seu estilo de vida, da sua economia, né, da sua finança, né, do que pode ou não pode te prender. Por quê? Porque vai depender da interpretação dele, tá? Vai depender da interpretação dele. Vou te falar, tem muito magistrado que, olha, vamos dizer assim, não é muito inteligente não, tá? Passou ali, decorou algumas coisas, mas, né, dependendo do ano que ele passou na magistratura, o cara não se atualizou e, né, sofre alguns delays aí, né, do que ocorre no mundo atual. Então, meus amigos, né, acabou que eu falei aí da lei e entrei um pouco no tema da magistratura, né, mas acho que dá para todo mundo aí ter uma noção, né, pelo menos aí do que está acontecendo, do que provavelmente pode acontecer. Também pode ser que eu esteja errado. Pode ser que futuramente essa lei possa ser retirada, quem sabe. Então pode ter essa possibilidade. Apesar de achar difícil, acho, mas a possibilidade sempre há. Porque a partir do momento, se essa lei começar a afetar o sistema tira ela. Ou, né, pode acontecer o mais provável, que é o que eu acho, que é o quê? O sistema se blinda e o restante se lasca. E é isso aí que a gente vai ver num futuro próximo, né? Lembrando, se isso aí servir de alguma coisa, ano de eleição. Eu sei que o Senado praticamente aprovou essa lei quase que em unanimidade, ou em unanimidade, tá? Então aí você que é de direita, né? Eu duvido muito que tenha alguém de esquerda aqui, cara. Sem sacanagem, eu acho muito difícil que esse tipo de assunto tenha gente de esquerda, tá? Acho que geralmente quem é de esquerda, ele tende mais ao feminismo, né? Atende mais essas besteiras todas aí que essa lei fala. Então, creio eu que a pessoa possa ser de centro, possa ser de um liberal, um libertário, né? Mas são todos ligados ao aspecto da direita, né? Então, apesar do Senado todo ter aprovado, ter senadores de direita que aprovaram, fica aí também a lembrança que o pensamento que a gente tem em relação à própria Red Pill, ao próprio comportamento das inomináveis, né, algumas análises que a gente faz, o boomer, né, ou, né, as pessoas, né, de mais idade, que são senadores atuais hoje, cara, eles não vão ter. Eles vão ter um pensamento, vamos dizer assim, mais conservador, mais ligado à igreja, entendeu? Então, assim, a gente nunca vai ter um modelo ideal, tá? Ali realmente ver quem vai causar menos danos para os homens, no caso, a gente, né? Porque ali todos vão defender as mulheres, de um modo ou de outro, entendeu? Minha sugestão é votar em quem é menos danoso para a gente, né? Então, por mais que o fulano de tal votou, ele é de direita, sim, mas é o aspecto que a gente tem, né? É o que a gente tem para trabalhar, né? Se o voto servir de alguma coisa, fiquem de olho, né, os senadores aí da sua região. Você pode botar um cara que é 100% alinhado contra a gente, ou você pode tentar colocar um cara que, né, é de 60% a 70% contra a gente.
a gente vai ter esses 30% de margem aí para, quem sabe, defender a gente em algum aspecto. Felizmente é isso, né? A gente não vai ter bons políticos no Brasil, nunca tivemos, tá? E também, assim como eu falei da magistratura, né? O próprio cargo político também deixa o cara muito desconectado da realidade. Mas muito desconectado da realidade. Porque ele tem auxílio para um bando de coisa, tá? Ele trabalha ali, né? Sei lá, não é nem de segunda a sexta. Acho que passaram uma lei que o cara trabalha 3 e folga 1, alguma coisa assim. Então, assim, tá fora. Eu sei que às vezes você fica bravo e tal, mas como a gente não vai conseguir mudar essa visão, tá? A gente pode tentar ao menos retardar. Então, coisas que, vamos supor, se essa lei aí já tinha a intenção de ser passada, seja com outro nome, e a gente conseguiu retardar para esse ano, dependendo, não sabemos qual ano que ela seria passada, mas a gente conseguiu ter um retardo. Então, né, é aquela história. As coisas vão acontecer. Agora a gente consegue definir o quando. Se vai ser ano que vem, né, ou se vai ser, por exemplo, né, dentro da famosa Agenda 2030, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, fiquem de olho em quem vocês vão votar. Eu não vou falar para mandar e-mail, porque até parece que os caras olham e-mail, até parece que pressão popular faz alguma coisa, né? Mas se o voto servir de algo, né? A gente pode tentar diminuir isso. Beleza? É isso aí, meus nobres. Vou parando o vídeo por aqui. Ficou até que grande, né? Mas a gente é bom sempre falar o que tem para falar, sem deixar vir com o conteúdo faltando. Então, é isso aí. Caso vocês tenham gostado do vídeo, deixem um comentário aí para saber se vocês pensam mais ou menos do mesmo jeito que eu, né? Ou, né, se vocês quiserem deixar a previsão de vocês, como é que tá sendo a primeira impressão em relação à lei que passou, né? A lei M, né? A lei de M, né? Dá até pra sacanear, né? Informa aí também. Às vezes vocês podem ser de estados diferentes do meu, né? Às vezes um estado pode ter tido mais problema que outro. Então, deixar aí a aba dos comentários aberta, tá? Aquele negócio, moderação, tá? Moderação. E vamos tendo uma certa cautela. Por falar em cautela, perdão, eu tava quase encerrando o vídeo, mas lembrei agora. Cara, evitem ao máximo ficar respondendo comentário de mulher, tá? Até falei o termo aqui, de novo. É difícil. Mas evitem ao máximo ficar debatendo, respondendo comentário das inomináveis, tá? Porque é exatamente isso que elas querem. Vocês vão estar dando, de certa forma, validação, tá? E é isso que elas querem. Elas vão querer engajar em cima de algum argumento que você fez. Pode estar certíssimo, 100% certo. Mas vocês vão estar dando engajamento para ela. Então, cara, vocês viram, fulano de tal, postou a maior idiotice que você já escutou na vida. Filho, ri internamente, sacaneia internamente, mas não comenta no post dela. Ignora, cara. Ignora. Realmente, deixa ela em paz. Ela fala o que ela quer. Você pode até ver, né? Às vezes apareceu para você, mas você não comenta, você não marca nada, você não fala nada. Beleza? É isso aí, meus jovens. Agora sim, terminando o vídeo para vocês. Beleza? Até mais, até a próxima e tenha um bom dia aí para todo mundo. Falou!